E seguindo, vamos olhar um pouquinho a parte de avaliação e monitoramento dos treinamentos. Então, geralmente quando a gente faz o treinamento, a gente viu que tem uma série de passos que a gente precisa definir, como parâmetros de otimização, tamanho do batch, tamanho do modelo, tipo do modelo. E para a gente avaliar o progresso do treinamento, a gente precisa salvar os pesos intermediários e estados do treinamento. A gente precisa recuperar o modelo que a gente está treinando para usar ele posteriormente a uma possível inferência. Ou se a gente quiser recomeçar o treino em diferentes momentos. E claro, a gente precisa obter os valores das métricas nos conjuntos de validação e teste e também no de treinamento. E a gente gera gráficos e logs com esses valores para reportar o modelo que foi treinado, qual foi a acurácia, qual foi a taxa, e a gente poder fazer comparação depois com outros modelos ou outras configurações de treino que a gente vai executar. E é interessante, além desse processo básico, a gente realizar o monitoramento do treino, fazendo um acompanhamento e visualização das métricas em tempo real, visualizar configurações intermediárias do modelo, visualizar exemplos das imagens, histogramas e distribuições do dataset, comparar e definir parâmetros de forma interativa. Então existem ferramentas que a gente pode fazer todo esse processo e que já gera para a gente os gráficos, já gera os logs, e a gente não precisa se preocupar em implementar isso ou pensar em como reportar isso, porque a gente já vai ter tudo isso por default usando as ferramentas adequadas. E existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. Acho que a mais conhecida é o TensorBoard, uma das primeiras que já faz o log interativo enquanto você está executando o treinamento. Mas a gente tem outras ferramentas como Neptune AI, ou Weight and Biases, ou ClearML, ou até o MLflow, que é open source. Todas elas têm certas características, algumas servem para monitoramento, algumas têm outras funcionalidades a mais, como você montar pipelines de treinamento, fazer versionamento de modelos de datasets, fazer controle de fluxo no treinamento. Então cada uma tem funções específicas e funcionam de forma diferente com objetivos diferentes. E aí depende da gente saber qual dessa ferramenta se aplica para o nosso caso de uso e qual é a forma ideal da gente fazer a avaliação com essas ferramentas. Então, um exemplo do TensorBoard, a gente pode fazer várias coisas com o TensorBoard, que é uma ferramenta nativa do TensorFlow, e a gente consegue plotar gráficos, fazer comparação de execuções do código, visualizar o grafo do modelo. A gente pode montar o grafo, ver as interseções e as ligações de cada camada ou dos parâmetros dessa camada. A gente consegue visualizar a distribuição dos pesos em cada camada e como eles vão evoluindo ao longo do treinamento, ou até visualização de exemplos ou qualquer artefato que a gente tenha durante o treinamento. E a gente tem ferramentas mais especializadas, como por exemplo o Item Biases, que além de fazer tudo isso, dá o log pra gente, a gente também consegue fazer versionamento, a gente consegue carregar artefatos, a gente consegue montar pipelines de treino ou até fazer reports direto na ferramenta utilizando as funções que a gente manda para a nuvem. E aí vamos ver um exemplo básico de como a gente pode fazer monitoramento utilizando algumas dessas ferramentas. E aí, para esse exemplo, a gente vai usar um modelo de classificação no dataset Tom and Jerry, que é basicamente a gente dizer se tem ou não um dos dois na imagem. Então, esse dataset está disponível publicamente no Kaggle. E originalmente ele tem 4 classes que diz se um dos dois está contido na imagem, se não tem nenhum dos dois, se é só informação de background ou outro objeto, ou se os dois estão contidos na mesma imagem. Então, para simplificar, a gente usa só as duas classes, sim ou não, se tem um ou outro na imagem.
E aí a gente tem o processo de treinamento. Então, da forma clássica, como a gente faria isso? A gente vai iterar sobre as épocas que a gente definiu e a gente tem o passo de treinamento, que a gente faz a otimização baseado nos valores de gradiente. Então a gente tem um modelo, a gente tem um loader com os exemplos de treinamento, a gente tem o otimizador e o nosso critério, a função de lógica que a gente está usando. E aí com um passo de treino a gente vai ter uma acurácia e um valor de loss em cada época. Então tradicionalmente a gente faz o log, printando no terminal e salvando esses valores em cada passo. A gente armazena isso no arquivo e aí com isso a gente pode plotar utilizando um Matplotlib, NumPy ou qualquer ferramenta de visualização. E da mesma forma a gente faz para o passo de validação. Então, a cada X épocas a gente vai executar a validação, vai passar o modelo, os nossos exemplos e o critério de lógica para a gente avaliar e computar as métricas de forma que a gente consiga salvar e fazer o log nessas métricas. Da mesma forma a gente salva o melhor modelo que tem a melhor acurácia. Então a configuração que a gente usa utilizando a DenseNet 121, versão 121, e um batch de 256. Então, geralmente executa o treino, faz a visualização das informações no terminal, salva essas informações importantes e visualiza depois de forma gráfica. Então a gente tem aqui o código de execução, um pipeline bem simples, utilizando o PyTorch. Então no início a gente recupera os argumentos. Então a gente tem os principais argumentos, por exemplo, os loggers que a gente vai usar e o tipo de treinamento que a gente vai fazer, se é pré-treinado, se vai treinar todas as camadas ou não, e os arquivos de peso, diretório de saída e qual modelo a gente vai usar. Então nesse código a gente pode usar esses modelos, a gente tem um instanciamento deles, e isso vai estar separado em outro arquivo. Então a gente passando o nome do modelo, a gente consegue carregar qual modelo quer, carregar os pesos pré-treinados e fazer a atualização das camadas de acordo com as nossas classes. Então a gente vai ter um fluxo para cada modelo. A gente tem o nosso passo de treinamento. Então, recebendo o modelo, os exemplos, o otimizador e o critério de loss, a gente vai fazer todo o passo a passo de carregar os exemplos, fazer o passo de otimização, zerar os gradientes para não acumular, fazer a predição, computar o loss entre a predição com o label, a gente faz o backward e atualiza os valores do peso baseado no gradiente que a gente vai computar no backward. A mesma coisa a gente faz para validação. E aí, instanciando o nosso dataset, o nosso modelo e todos os parâmetros de treinamento, a gente vai fazer o passo-treinamento. Então, durante o treinamento, aqui a gente coloca as informações que a gente quer obter do login. Então, características do device, nossa configuração e os valores de loss e acurácia. Então, são esses valores que geralmente a gente salva. Então, voltando aqui, a gente definiu todo o fluxo e aí como resultado a gente tem a impressão dos nossos valores no terminal, e o ideal é que a gente salve também isso no arquivo para que a gente consiga recuperar esses valores e plotar ou gerar gráficos para visualizar a performance de treinamento. Mas a gente não precisa fazer isso manualmente, então a gente consegue, por exemplo, usar o TensorBoard para fazer esse log e acompanhar o progresso do treinamento. Então, da mesma forma, a gente pode printar as informações e aí a gente instancia também o TensorBoard, que vai recuperar os arquivos através de um diretório que a gente vai definir.
Então, quando a gente instancia, ele inicializa um arquivo de log, ele começa a salvar as informações que a gente vai inserindo, e aí a gente consegue visualizar, ele gera isso numa página local, que a gente consegue ver diretamente, de forma interativa, enquanto o treinamento ainda está executando. Então, por exemplo, a gente consegue visualizar as imagens dos exemplos, a gente consegue passar isso para a gente visualizar na página web e até visualizar o progresso do treinamento. Então, desde a época inicial, ele vai atualizando na medida que o treinamento vai progredindo. E a gente consegue também controlar a visualização, expandir o gráfico, normalizar ou até mudar a média móvel, que é a forma como o gráfico ela é mostrada, para a gente visualizar apenas a tendência da curva que está sendo gerada. Então a gente pode suavizar a reta ou a curva que está sendo gerada para a gente ver se a tendência está sendo de crescimento, de descida. Então facilita bastante a gente ver o que é que está acontecendo durante o treinamento. E a gente consegue fazer isso apenas instanciando a classe de sumário, que gera os arquivos de log no nosso diretório para o TensorBoard, e a gente adiciona os escalares com os valores que a gente quer e a época atual. Então ele já vai atualizando automaticamente. Então com uma linha a gente já consegue salvar e gerar essas visualizações. E a gente tem outras opções também, como o OneDB, por exemplo. A gente consegue instanciar da mesma forma que a gente faz com o TensorBoard. Então ele vai gerar também uma pasta, um arquivo de configuração e log específico para essa ferramenta e vai mostrar para a gente todo o progresso, tanto no terminal quanto na página web. E aí é interessante porque ele tem mais funcionalidades, que ele consegue mostrar para a gente todas as execuções e a gente fazer comparações entre essas execuções. A gente consegue ver se ela está sendo executada ou se parou a execução, o quanto tempo levou, ou as métricas importantes que a gente colocou para visualizar e fazer o rastreamento. Então, é muito útil a gente usar essas ferramentas se a gente quiser ter controle, principalmente se a gente está no fluxo que vai testar diversos parâmetros, diversos modelos ou diferentes configurações. E aí, por exemplo, a gente consegue visualizar os valores escalares que a gente manda para a ferramenta. E além disso, ele consegue rastrear por padrão valores do sistema. Então, memória que é alocada, uso de GPU, uso de CPU, temperatura do dispositivo. Então, além da gente fazer o rastreamento dos valores escalares de progresso do treinamento que a gente tem interesse, a gente também consegue ver o desempenho do nosso device rodando esse treinamento. Então, dependendo da configuração de batch, dependendo do número de exemplos que a gente manda ou do modelo que a gente está usando, a gente compara o quão bom o device ele consegue performar para realizar esse treinamento. Ele também armazena o log no terminal, então tudo que a gente printar também vai estar armazenado e gera para a gente o histórico e o sumário para todos os valores de treino que a gente faz o rastreamento. Então, tanto para o TensorBoard quanto para o OneDB foram funções bem simples que a gente usou, só mandando escalares ou mandando algumas imagens, mas essas ferramentas elas têm diversas possibilidades de uso, como fazer projeção das features, fazer versionamento dos modelos, versionamento do dataset, como a gente roda esses experimentos, ou até comparar quais experimentos a gente quer visualizar e gerar gráficos específicos para essa comparação. Então são ferramentas bastante úteis na hora de a gente fazer a avaliação, principalmente se a gente tiver um projeto maior que tem várias configurações ou várias possibilidades de treinamento. E para finalizar essa parte, a gente vai dar uma olhada nas variações de fine tuning. Então a gente já tinha visto que
a gente consegue inicializar um modelo, uma arquitetura que já foi treinada em outro dataset. Então, se a gente está reusando essa arquitetura, a gente consegue pegar esses pesos que foram treinados, reaproveitar para um novo problema. A gente pode fazer isso de diversas formas, como atualizando a arquitetura inteira ou congelando algumas camadas da arquitetura e atualizando só camadas específicas. Então, para o fine tuning, a gente tem vantagens de aproveitar datasets pequenos. Então, a gente aproveita extratores que foram treinados em datasets grandes, que já estão bem ajustados, e a gente só atualiza algumas camadas da arquitetura que a gente está treinando no novo dataset. Pode transferir conhecimentos entre tarefas relacionadas. Então, se os datasets eles são muito semelhantes, por exemplo, eles têm as mesmas classes ou as imagens têm características muito semelhantes, então não é necessário a gente treinar a arquitetura inteira, porque provavelmente as features elas vão ser muito parecidas. Então, se a gente tem essa situação, a gente só precisa treinar uma parte da arquitetura que é para ajustar as camadas de classificação que a gente vai ter. Serve também para a gente ter uma inicialização mais adequada do modelo, não partindo do aleatório, e para fazer o ajuste do classificador. Então, como a gente já tinha visto lá no código, a gente tinha alguns parâmetros que definiam se o modelo ia ser pré-treinado, se ia ajustar todas as camadas, e a gente consegue, para o mesmo objetivo, a classificação binária do Tom e Jerry, a gente consegue comparar diferentes formas de fine-tuning. Então, no nosso caso, a gente inicializou com um modelo pré-treinado do ImageNet e treinou apenas o classificador. Então, se a gente visualizar já na primeira época, a acurácia de treino ela inicia em 61%, que já é um valor razoavelmente bom, porque o modelo ele já foi ajustado para outro problema, ele já tem features que são relevantes, que podem se aproveitar nesse novo problema, e aí o modelo já inicia com uma acurácia razoavelmente boa. E nesse caso a gente está treinando apenas o classificador. E aí, se a gente perceber, na medida que o treino vai progredindo, essa acurácia ela não muda tanto. Então foi de 61.17 para 61.49, 61.33, 61.49. Então fica nessa variação, porque a gente inicializou de um modelo pré-treinado, então tem um conjunto de features que é razoavelmente bom e funciona para inicializar o modelo, mas o nosso problema ele é muito diferente do que a gente tem no ImageNet. A gente tem uma distribuição e um domínio totalmente diferente. No ImageNet a gente tem fotos reais de objetos genéricos, e no nosso caso é de um desenho animado com dois objetos muito específicos, dois personagens muito específicos. Então, esse extrator de características ele é bom para inicializar o modelo, mas ele não é o ideal para a gente ter um classificador adequado. E aí, como a gente está otimizando só a camada de classificação, por exemplo, a última camada linear, a gente não consegue ter muito ajuste dos parâmetros do modelo para melhorar essa acurácia. A gente acaba ficando estagnado nesse valor de 61. Se a gente for comparar a inicialização com um modelo pré-treinado e sem um modelo pré-treinado, a gente vê a diferença do valor inicial. Então, sem um modelo pré-treinado, na primeira época, o modelo inicia com acurácia de treino em 39,02%. Enquanto no modelo pré-treinado, a gente inicializou com acurácia 61,17%. E a gente vê essa diferença na inicialização. Então, reaproveitando features de um outro problema, a gente já consegue ter um modelo para acelerar o treinamento, acelerar o tempo de convergência e o tempo que a gente está treinando o modelo. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente tem menos recursos sendo gastos, menos energia consumida, porque o modelo ele já começa numa taxa boa. E aí, na medida que a gente vai avançando, esse modelo que foi inicializado do zero, ele vai aumentando a acurácia
mas tem um limite que essa acurácia vai chegar porque a gente está atualizando só a camada de classificação. Então a gente obtendo features aleatórias e mandando ela para a classificação não é o cenário ideal de treinamento. E aí no terceiro cenário a gente tem o nosso modelo pré-treinado ajustando só o classificador, então a gente tem essa margem entre 60% e 59% de acurácia. Se a gente libera a arquitetura para ajustar também algumas features, então já no início do treinamento, na primeira época, a acurácia de treinamento ela sobe para 93%. E aí a gente tem já na primeira época uma acurácia muito boa para resolver esse problema. Então a gente vê as diferenças de inicialização utilizando o fine tune e onde cada uma pode ajudar. Então, se a gente tem um domínio que ele é muito parecido, se a gente tivesse um dataset muito parecido com o que a gente tem no ImageNet, provavelmente só ajustar o classificador já ia servir para a gente, porque a gente teria imagens parecidas. Mas em um domínio diferente, a acurácia ela não melhora muito, a gente precisa ajustar alguns features para ajudar a nossa rede a lidar com o novo tipo de imagem. Mas, de toda forma, inicializar com o modelo pré-treinado já dá para a gente um nível de acurácia que a gente já tem uma margem boa para iniciar o treino. Então, iniciar com o modelo pré-treinado mesmo em um domínio diferente seria melhor do que a gente inicializar um modelo aleatório. E a gente tem outro exemplo, utilizando a mesma arquitetura, mas em outro problema. Então, por exemplo, a gente tem aqui a curva mais escura, que é atualizando todas as camadas, e a curva mais clara é atualizando só a camada de classificação. Esse seria o mesmo cenário que a gente teve anteriormente. A gente tem um dataset pré-treinado num domínio específico, a gente vai tentar treinar, ajustar o modelo para outro domínio. E aí quando a gente faz esse ajuste, como os domínios são diferentes, a gente tem essa mudança. Ajustar só o classificador não vai adiantar muito para a gente precisa ajustar algumas camadas para que o modelo ele comece a aprender adequadamente. A mesma coisa para o Lois. A Lois ela não vai mudar muito se a gente não está tendo um progresso adequado, quanto que a gente atualizando a arquitetura da forma correta, a gente melhora a variação do Lois. E aqui a gente tem os valores de predição desse modelo. Então, se a gente começar com um modelo aleatório, a gente tenta classificar depois de algumas épocas, o treinamento vai ser mais difícil. Em algum momento ele vai conseguir otimizar o modelo, mas no início ele começa muito ruim. Se a gente atualiza só o classificador, a gente pode ter algum progresso, uma melhora no início do treinamento, mas mesmo assim a gente vai ter vários valores faltantes. Já se a gente inicializa o modelo com conjunto de pesos pré-treinados e atualiza as features para o nosso novo domínio, a gente tem um conjunto de valores mais adequados. Então é esse o conteúdo dessa semana. A gente focou mais na parte de otimização dos modelos e dos algoritmos e essa parte de estratégias de treinamento, tanto na parte de monitoramento quanto na parte de ajuste no modelo. E aí em sequência a gente vai ver mais algumas formas de otimização relacionadas tanto ao modelo quanto ao hardware em que a gente vai executar.